Jonathan Henrique falou que, professor, pode falar sobre a festa de Hanukkah judaica, que cai sempre em dezembro e perto do Natal? Tem alguma relação dela com o Natal? Ah, essa é uma boa pergunta, né? Eu ia fazer um vídeo sobre isso, eu não tive tempo, porque como vocês podem ver, eu tô de mudança e tal, então eu vou viajar também agora em dezembro, vou viajar em janeiro, então eu não consegui me planejar tão bem, eu não consegui produzir tanto quanto eu gostaria para fazer 2 vídeos de Natal, acabei fazendo só o dos Reis Magos. Mas assim, Hanukkah, o que é o Hanukkah, né? O Hanukkah é uma celebração da rededicação do Templo de Jerusalém depois de ele ter sido profanado pelos governantes seleucidas no segundo século antes de Cristo. Vamos pro pente? Eu tô meio sem fôlego aqui para ir pro pente, né? Porque essa pergunta é muito boa, mas eu não queria negligenciá-la, mas eu também não sei se eu tô com fôlego para responder agora, mas vamos lá. O que acontece é o seguinte: a gente tinha os reinos, né? De Judá e Israel, aqui, né? Judá é menor, na verdade. Judá e Israel, ao longo da história. E aí, o reino de Israel cai para os assírios e depois o reino de Judá cai para os babilônicos. E os babilônicos vão administrar isso aqui, uma parte disso. Não dá para saber exatamente qual que era o limite, se provavelmente não compreendia essa parte toda aqui ao norte, isso deve ter variado ao longo do tempo também, mas de qualquer forma, uma região meio indeterminada que era abarcada por isso aqui, mas principalmente Judá, né? Vai virar a província de Yehud, que vai dar na província da Judéia, né? Isso governado pelos babilônicos, isso no sexto século antes de Cristo. Sexto século antes de Cristo. Aí isso vai passando de poder em poder, como eu já expliquei lá no vídeo do Jesus palestino, até que os Seleucidas, que é uma dinastia de governantes que vem dos macedônicos, né? Alexandre o Grande vai dominar isso aqui. Alexandre o Grande, no quarto século antes de Cristo, vai dominar isso aqui e muito mais do que isso, né? Lógico, aqui expandindo para o Oriente, aqui a Mesopotâmia, a Pérsia, a Índia, até o inicinho ali da Índia, o Egito, beleza, é o Império de Alexandre. Aí esse império é fragmentado e o Seleuco, que é um dos generais de Alexandre não deixa um sucessor forte, então isso o império dele racha. E a dinastia do Seleuco, que é um desses generais, o Seleuco, vai dominar essa parte aqui, não imediatamente, mas depois ele domina essa parte. E aí os Seleucidas passam a governar isso aqui. Até que uma dinastia, uma família de judeus, que são os Asmoneus, que também vão ser conhecidos como Macabeus por causa de um dos seus representantes, que é o Judas Macabeus. Esses caras, no segundo século antes de Cristo, eles vão conseguir expulsar o domínio de Antíoco IV Epifânio, que estava dominando essa região, ou Epífanes, que eram da dinastia dos Seleucidas, e retomam o controle disso aqui. E no período em que os Seleucidas, sobretudo Antíoco IV, no segundo século, Antíoco IV, quando Antíoco IV domina essa região aqui, ele transforma o templo de Jerusalém num templo poliesportivo, por assim dizer, né? Politeísta. Existe a palavra, eu fui buscar um paralelo totalmente de forma desnecessária, né? Mas ele transforma o templo de Jerusalém, ele dedica esse templo a Zeus, que é o pai celestial na tradição grega, que é equivalido também, né? Equivalido? É feita a equivalência com Baal Shamim, que é mais ou menos o pai celestial aqui da região da Síria, mais ao norte. Então ele transforma esse templo de Jerusalém num templo mais genérico, de tipo assim, é o templo do pai celestial, seja lá de onde for a matriz do seu culto. Então um sírio consegue adorar aqui, um grego consegue adorar aqui sem problemas, colocam estátuas nessa região, sacrificam porcos no altar, que é um animal imundo para os judeus. E aí os asmoneus, achando isso um absurdo, tiram o Antíoco, o domínio seleucida daqui, e rededicam o templo. E aí nessa rededicação do templo, isso está tudo no livro dos Macabeus, no primeiro e no segundo, no terceiro e no quarto também, se você tiver bíblias que incluem esses livros também, né, ortodoxas e tal. Mas uma tradição posterior fala sobre um milagre que aconteceu, que foi quando eles foram rededicar o templo para Yahvé, exclusivamente, que é a festa que o Hanukkah celebra, eles foram acender um castiçal chamado menorá, são 9.
Eles acenderam esse castiçal, que faz parte do tesouro do templo, e ele tem uma chama inicial aqui, que você vai transportando essa chama para cá no primeiro dia, no segundo, no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até completar. Tinha alguns rabinos que falavam que tinha que fazer o contrário, que você começa às 6 e vai apagando uma por dia. Mas de qualquer forma, é uma festa de 8 dias. Só que os caras não tinham óleo consagrado o suficiente no templo, que eles tinham recém-reconquistado o templo. Eles não tinham óleo consagrado ritualmente para acender o candelabro todo, eles só tinham para um dia. Só que esse óleo foi multiplicado milagrosamente, isso é uma história posterior, está presente no Talmud, mas que é desconhecida pelo Flávio José, é desconhecida pelo livro dos Macabeus, mas se tornou muito tradicional por causa disso, né? Então esse milagre das luzes, do óleo que se multiplicou para acender a menorá, para comemorar a rededicação do templo, é o que é celebrado no Hanukkah, ou Chanukah, como queira chamar, né? Porque isso é transliterado de diversas formas. E qual que é a relação disso aqui com o Natal? Nenhuma, zero, absolutamente nenhuma. Por uma coincidência, de vez em quando, o Hanukkah bate quase com o Natal. Teve até recentemente uma que bateu com o Thanksgiving, né, nos Estados Unidos, porque esse negócio de comemorar publicamente o Hanukkah é uma coisa bem de Nova York também, do movimento Hassidim, do judaísmo racídico, né? Mas geralmente essa é uma festa menor dentro do judaísmo, uma festa mais doméstica, é uma festa que foi estabelecida pela tradição humana, ela não vem de um mandamento divino, isso é reconhecido dentro da própria tradição, então ela é uma festa relativamente menos importante do que as demais, em geral, na história do judaísmo, do que, por exemplo, Rosh Hashanah, do que a Páscoa, etc. Mas acabou ganhando muita visibilidade por isso, porque os judeus nova-iorquinos comemoram isso perto do Natal, que é uma data muito celebrada, muito importante para os cristãos e para o mundo secular de forma geral, ocidental pelo menos, de matriz cristã. E o calendário judaico é lunar, né? Então o dia exato em que cai isso aí, comparado com o calendário gregoriano, vai oscilando, assim como a Páscoa, não tem como cair no mesmo dia, né? Porque o calendário gregoriano é solar, então não tem como, né, bater exatamente. Mas, como ele acontece perto do Natal, ele acabou ganhando muita visibilidade. Mas não tem nenhuma relação com o nascimento de ninguém, nem com Jesus, nem com o Messias, nem nada. É um feriado, uma festa de rededicação do Templo de Jerusalém e de celebração da revolta dos Macabeus, que afastou o domínio ímpio, né? O domínio gentio, estrangeiro, profano, na percepção dos judeus, sobre aquela região. A percepção de alguns judeus, tá? Porque a revolta dos Macabeus ela é contra alguns judeus também, porque tinham judeus que apoiavam o domínio grego. Então você tinha os chamados judeus helenizantes ou helenísticos e os judeus tradicionalistas ou ortodoxos, que queriam se opor à influência grega na região e os que queriam adotar essa influência. Então tinham judeus que competiram nas Olimpíadas, foi montado um ginásio, no sentido mesmo da prática de esportes nu, da tradição grega em Jerusalém. Então tinham judeus que acolhiam, é como você tem hoje, sei lá, americanófilos, gente que acolhe com entusiasmo a cultura americana, e americanófobos, que é gente que detesta os Estados Unidos, né? Então, não é que não é uma coisa simples, né? Os judeus versus os gregos, não, é os judeus antigregos versus judeus pró-gregos e versus o povo, os seleucidas, que são de matriz grega, né?